Boa tarde a todos. Por que os jovens estão sofrendo cada vez mais com ansiedade? Parece que a ansiedade é o mal do século XXI. Para as pessoas que nasceram entre os anos 90 e 2000, meu Deus do céu, são muitos jovens mesmo que sofrem bastante com esse problema, com esse sentimento, assim dizendo. Mas não só, a gente vê até mesmo uma manifestação cultural desse problema, inúmeros clipes, seriados, desenhos, manifestações artísticas deste problema, né? Só para citar alguns exemplos mais claros e conhecidos disso, nós vemos muito rappers nos Estados Unidos falando sobre esse problema, falando até mesmo sobre o uso de benzodiazepínicos, né, de substâncias ansiolíticas como o Xanax, como é conhecido, né, o alprazolam, o Rivotril, para lidar com essas crises de ansiedade. Teve até aquela garota, acho que chama Billie Eilish, que recentemente lançou um clipe chamado Xanax, que é também uma substância usada para combater a ansiedade. Em relação aos números, cada vez mais pessoas estão usando essas substâncias, estão sendo diagnosticadas com ansiedade, né? E, infelizmente, eu acho que na discussão pública, as pessoas não estão realmente analisando esse problema em detalhe, né? Eu acho que a gente mais vê hoje em dia são, desculpa o termo, né, só para vocês entenderem, são muitos boomers que não têm um real contato com isso, que não estão sofrendo com isso, que não têm um contato com essa realidade, que querem analisar de uma forma rasa o que realmente está acontecendo aqui. E não é o caso nesse vídeo, tá? Eu faço parte dessa geração, eu sofro bastante com ansiedade, estou fazendo esse vídeo porque recentemente eu estive lidando com esse problema, né? Eu sou honesto e falo que eu tive 3 crises de pânico ontem mesmo. Tive que usar alprazolam para lidar com essas crises, está sendo bem complicado. E o único tema de vídeo que eu estou conseguindo fazer nesse momento é sobre a ansiedade, né? Para quem não sabe, a revista Veja fez uma matéria completamente mentirosa, difamatória, sobre o meu trabalho, né, me associando a pessoas horrorosas, assim, de uma forma nojenta mesmo, tá? Tanto que eu vou tomar as necessárias medidas legais para lidar com isso, mas de qualquer forma, né, eu tenho um real contato com isso e por muito tempo mesmo, por anos, eu fiz um trabalho introspectivo de analisar o que acontecia dentro de mim, tentar entender por que exatamente do nada eu tinha uma crise de pânico, por exemplo. Do nada eu começava a ficar ansioso, suando frio, batimento cardíaco aumentando, aquela sensação de pânico, de, sabe, paranoia, não sei nem te explicar direito, mas quem sofre com isso sabe do que eu tô falando. Como que isso vem, né? E eu quero primeiro falar que isso não é um sinal de fraqueza, igual algumas pessoas podem pensar, né? Quando você tem uma crise de pânico, meu amigo, não tem nada que você consegue fazer a não ser respirar um pouco mais calmamente, e às vezes você não consegue fazer isso sozinho, porque assim, é algo que vem em você. É algo que você não consegue, assim, dizendo, toma uma água com açúcar. Não tem às vezes nada que você consegue fazer para lidar com aquilo sozinho, né? As minhas crises de pânico são muito pesadas mesmo, tá? A primeira vez que eu tive, eu fui ao hospital, e eles ficaram muito preocupados porque eu tive, meus batimentos cardíacos estavam acima de 220. A minha pressão sanguínea estava altíssima. Eu não lembro o valor exato, mas era mais de 18/12, algo do tipo. Tanto que eles fizeram inúmeros exames depois do meu cérebro, do meu coração, para ver se eu não tive um derrame ou um pequeno ataque cardíaco, porque, assim, só pela ansiedade, né, foi literalmente algo que quase me matou. E assim, às vezes é tão forte que eu tomo um remédio e não funciona, eu tenho que tomar 2. Então, assim, não tem o que você fazer. Não é um sinal de fraqueza, porque você não tem como, pelo menos eu, às vezes, eu não consigo controlar isso. É algo que vem e que toma conta do seu cérebro, entende? Então, esse é o primeiro reconhecimento que a gente precisa ter, tá? A segunda coisa é que muita gente acha que a ansiedade é algo puramente genético, né? E óbvio, a genética tem alguma influência. Assim, na minha família,
Até meu próprio avô sofria disso, de ter ataque de pânico, nunca tomou remédio nem nada. Ele tomava uma pinga para lidar com esse problema, né? Mas, assim, sim, tem uma influência genética, obviamente, mas o que as pessoas não se perguntam é o seguinte: será que o mundo em que a gente está vivendo não influencia bastante isso? Porque deve ter algo estranho, deve ter algo ocorrendo que os números só aumentam ano a ano. Será que se nós estivéssemos vivendo numa cidade medieval há 1000 anos atrás, será que nós também estaríamos tendo essas ansiedades? E eu arrisco dizer que, pra mim, pelo menos, não. Sabe? A primeira coisa que me veio à cabeça foi que quando eu visito cidades pequenas, igual eu fiz várias viagens pro sul do Brasil, cidades bucólicas, calmas, né? Poucos carros na rua, pessoas bem assim dizendo respeitosas comigo, as pessoas não têm uma pressa, não tem aquele desespero. Eu moro na capital de São Paulo e aqui as pessoas, assim, você vai no supermercado, tá todo mundo desesperado, estressado, vai logo, sabe? Se você atrasa 5 segundos, o cara já tá te olhando feio. E eu percebi que quando eu fui a essas cidades pequenas, eu não tive nenhuma crise de pânico. Todas as vezes que eu fui, por nada, entende? Mas não só, até as próprias aglomerações eram tão menores, tão pequenas, né? E eram mais, assim dizendo, conectadas com quem eu sou. Eu percebi que, será que o problema real está no meu cérebro? Ou será que o meu cérebro simplesmente foi feito para estar num ambiente que uma cidade como São Paulo simplesmente coloca ele acima do limite que ele consegue lidar de processamento de informações, sabe? E esse é o ponto mais importante. Eu acho que uma das causas que muita gente tem ansiedade, as gerações mais jovens, é a quantidade absurda de informações que nós temos no século XXI, tá? Em todos os lugares, literalmente. Uma cidade pós-moderna, igual São Paulo, descreve fisicamente muito bem isso, né? É carro passando toda hora, é gente gritando na rua. Eu, por exemplo, quando estou fazendo esse podcast, cara, é barulho em todo lugar, uma vizinha em cima que tá tossindo, é o meu cachorro latindo, né? É um hospital que tem aqui perto com ambulância, é uma delegacia que tem aqui perto, é um louco correndo no meio da rua. É assim, uma coisa totalmente caótica, que você não tem como controlar, né? Eu mesmo, nos meus episódios, já desisti. Eu vou ficar editando tudo que passa de barulho, de ruído, eu não consigo fazer nada, né? E é uma demonstração física de algo que está presente em todos os ambientes. No ambiente virtual, por exemplo, é exatamente isso. Cara, você tá no Twitter. Eu me distanciei do Twitter por conta disso. Eu percebi que eu até melhorei. Você vai no feed do Twitter, cara, é todo minuto uma coisa nova. Todo minuto uma pessoa te mandando uma mensagem, todo minuto alguém fazendo uma menção. É algo que não para, é informação que não para de vir, entende? Se você for processar, usar o seu cérebro para tentar entender tudo que está acontecendo naquele momento, você fica louco de verdade, entende? Pelo menos eu fico. Talvez existam algumas pessoas que conseguem lidar com isso de uma forma boa, mas assim, eu não acho que o problema é que eu tenho um cérebro necessariamente defeituoso nesse aspecto. É que meu cérebro simplesmente não consegue lidar com tanta informação sem pifar, sem falar, meu Deus do céu, cara, calma aí que eu não tô aguentando aqui processar tanta coisa. É igual um computador, se você abrir 50 telas no teu Windows, especialmente se for um computador mais velho, né, ele vai bugar, vai chegar um momento que não vai conseguir abrir mais nada, vai ficar totalmente lento, né? E eu acho que quando você chega a um extremo como de uma crise de pânico, pelo menos pra mim, eu observei que é isso. É quando eu não consigo mais processar a informação. É muita coisa, né? Um exemplo que eu dei, né? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, algumas pessoas me xingaram, me criticaram e todo o resto. São os bloquinhos de carnaval, né? Eu descrevo isso como algo que é desumano pra mim, né? É assim, é uma coisa que não é natural. Eu não acho que o nosso cérebro, pelo menos o meu, não foi feito para lidar com uma coisa do tipo. Aquele monte de gente gritando, um cara assaltando o outro, aquela gente fedendo, muita gente um do lado do outro, encostando em você, esbarrando em você. O meu cérebro não consegue processar tudo isso no mesmo momento e pifa, pum,
eu tenho um ataque de pânico. Igual aconteceu, como eu descrevi uma vez que eu fui lá num carnaval da Paulista tentando gravar o que acontecia lá e entrevistar algumas pessoas. Eu, honestamente, não consegui, né? Mas indo num aspecto um pouco mais profundo sobre isso daqui, tá? Eu acho que essa questão assim, dizendo, do acúmulo gigantesco de informações que nós temos e ao mesmo tempo não saber processar isso leva a um problema gigantesco, que é a incerteza, sabe? Igual, eu vou dar um exemplo de um vídeo que eu faço, mas você pode aplicar isso para inúmeras coisas na tua vida. Quando eu faço, por exemplo, um vídeo sobre política, né? Eu, por exemplo, fiz recentemente um vídeo de um cara que foi, assim, um herói na mente de muitas pessoas, né? Eu juntei muita informação, pesquisei, e eu fiz um vídeo. Mas aí o que aconteceu? Depois de ter feito o vídeo, algumas pessoas me falar, olha, mas tem que pensar nisso, e nisso, naquilo, você não viu essa matéria? Eu não tinha visto. Então, quando eu solto um vídeo, sempre vem aquela ansiedade, será que não tá algo faltando? Será que não tem alguma coisa que eu não vi? A incerteza, ela é algo que descreve a nossa realidade muitas das vezes. Exatamente porque a gente tem muita informação e a gente não consegue extrair, muitas das vezes, a verdade, porque é muita coisa para você analisar. Entende? Eu vou dar um exemplo como isso se aplica à tua vida. Vamos pensar o mais nítido disso daqui, né? Você que tem 16, 17 anos, você tem um mundo na tua mão. Você pode fazer tudo. No passado você não poderia. Você não teria a possibilidade de, né, viajar o mundo inteiro. Se você quiser, você pode ser um matemático. Se você quiser, você pode ser um lixeiro. Se você quiser, você pode ser um presidente. Você pode ser um advogado, um engenheiro, um médico. Pode ser tudo. No passado não era assim. As pessoas eram muito mais limitadas em relação ao que elas poderiam fazer. E muitas das vezes elas eram encaminhadas, desde o momento que elas eram pequenas, a se tornar aquilo. Né? De uma certa forma isso pode ser ruim, você pode dizer. Mas ao mesmo tempo eles não sofriam com o problema que nós sofremos hoje, que é o de ser totalmente indeciso em alguns aspectos. São poucas as pessoas que realmente, aos 15 anos de idade, descobrem que tem uma vocação, eu tenho uma vocação intelectual, eu vou me tornar um grande escritor e ponto final. Poucas pessoas são assim. Ou o cara que, eu quero ser médico e vou ser médico e ele é médico. São poucas as pessoas que são assim, né? Então muitos jovens ficam presos nisso, em não saber o lugar deles no mundo, em escolher um curso mais básico de tudo, né? Em saber onde vai trabalhar, o que quer da vida. É uma indecisão gigantesca, porque você não sabe o que decidir, é muita coisa, é muita possibilidade. Entende? Muito, muito mesmo. E aí a gente vai para um outro lado, né? Que é, de uma certa forma, uma consequência, né, daquela frase que todo adolescente nietzschiano adora falar, né? Que Deus está morto e todo o resto. E a consequência lógica de levar isso a sério, né, que, por exemplo, levando isso à pós-modernidade, tem um livro, na verdade, que chama Blog Theory, a escritora é vermelha, mas a análise que ela faz é boa, né, em que ela descreve o mundo pós-moderno como, assim, uma dissolução de tudo, a dissolução do ser, né, da pessoa que não consegue ter o que ela usa o termo psicanalítico do grande outro, para quem sabe o que isso significa. Mas, tentando resumir, é que você não consegue achar uma referência, um norte, num mundo pós-moderno em que você está constantemente na internet. É a garotinha que uma hora é e-girl, outra hora ela é K-popeira é assim que chama, não sei. Outra hora é funkeira, outra hora é gótica, sempre tentando mudar, sempre tentando achar uma originalidade, com uma forma de desenvolver o ser, né, em tentar ser quem é, mas não consegue fazer isso, porque não acha uma referência. Uma referência como é de uma pessoa que no passado, vamos pensar 1000 anos atrás novamente, para usar aquele exemplo. A pessoa saberia quem ela era. Né? Tinha toda uma estrutura teológica, uma cosmovisão cristã, que daria sentido àquela pessoa e diria a ela qual o lugar dela no mundo. Né? Agora, a garotinha que está na internet, tá totalmente perdida. Não sabe o que fazer. Não sabe qual que é o lugar dela no mundo. Ela não sabe qual narrativa levar a sério. Não sabe quem está certo. Quem que está falando a verdade? Né? Se torna algo muito, muito complicado. E nesse aspecto da verdade, aí que a coisa fica realmente séria. Em quem que você pode confiar?
quem que tá realmente certo? É o seu pai? É a tua mãe que fala, olha, você tem que estudar muito e levar muito a sério os seus estudos e todo o resto? Ou é o cara que chega e fala na internet pra você, olha, as escolas hoje em dia são doutrinadas a levar muitos estudantes a se tornarem basicamente militantes, né, ao invés de realmente educar aquelas crianças, né? Então, quem que tá certo? Quem que tá certo? O cara que chega e fala pra você, olha, você deve se desconstruir, ou o cara que chega e fala, olha, se você se desconstruir, você vai destruir a parte mais essencial da sua masculinidade, né? E eu consigo refutar, mas o que eu quero demonstrar aqui é que muita gente fica indecisa nesse aspecto. Em não saber em quem confiar, em não saber o que é certo, o que é errado. Muitas vezes, exatamente por conta desse sistema educacional socioconstrutivista, que relativiza tudo, que acha que a verdade é algo subjetivo, né, que é algo relativo, que não é verdade. Só essa afirmação já não faz sentido lógico algum, porque se a verdade é relativa, o que me garante que a tua frase que descreve isso é verdadeira, né? Não faz sentido. Mas enfim, esse relativismo toma conta da vida das pessoas e a consequência inevitável disso é a ansiedade, entende? E levando isso a um passo além, quando as pessoas deixam de lado uma cosmovisão cristã ou simplesmente um aspecto, assim dizendo, tentando se entender a realidade mais espiritual das coisas, quando você enxerga que tudo que há no mundo é o aspecto material, né, que você consegue fisicamente tocar, sentir, ver, cheirar, né, quando isso é tudo que existe para você ou para uma pessoa, né, a gente chega num problema que é o seguinte: se a vida é só isso daqui, não tem nada depois, você não tem que se preocupar em ir para o inferno ou para o céu e todo o resto, o que você extrai disso daqui? Qual o sentido que você extrai da tua vida? Né? Que é um problema real. Né? E algumas pessoas vão falar, né, vão ler Sartre e pessoas do tipo, e usar alguns existencialistas para falar que você cria o próprio sentido e todo o resto. Algumas pessoas vão falar que é aproveitar o máximo possível e todo o resto. Mas vamos assumir que a pessoa pegue isso, né? Pegue essa narrativa de que a gente deve criar o próprio sentido, de aproveitar ao máximo para outras pessoas. Se esse for o caso, você vai ser pego numa realidade em que o seu tempo é limitado e você tem que aproveitar muito, porque depois que acabar aqui não tem mais nada mesmo. Só que esse aspecto de que o seu tempo é limitado e você tem que aproveitar o máximo possível é onde você vai ter uma ansiedade gigantesca, maior até mesmo que a minha, porque a minha é só por sensações, né? Eu, quando eu fico com muito estresse, quando eu fico com muito estímulo visual, sonoro, eu colapso. Mas esse, né, que afeta muitas pessoas jovens, isso é algo que atinge a alma daquele ser. O cara fala, meu Deus do céu, eu tenho aqui 80 anos à frente de mim e eu tenho que aproveitar tudo. Cara, eu tenho que extrair sentido dessa vida o máximo possível. Como que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, é muita coisa que eu posso fazer. Como que eu vou fazer isso? Se as suas ações só são orientadas para a tua vida material, meu filho, você vai entrar num estado de ansiedade que você vai acabar ficando doido mesmo. Entende? Eu recomendo, né, que todos tentem entender o que é o cristianismo, o que é Deus. Você não quer fazer isso? Assim, por teu bem-estar psicológico, no mínimo, tem algum contato espiritual. Tá? Eu critico outras religiões, as pessoas sabem disso, mas assim, o cara que é totalmente preso em pensar que a vida inteira dele está orientada às ações materiais que ele faz aqui, cara, você vai acabar tendo alguns problemas, né, talvez mentais, eu não sei. Talvez algumas pessoas conseguem lidar com isso, conseguem ser frias e falar, ferre-se, eu tô niilista, não tô ligando pra nada. Mas eu tenho certeza, né, que esse relativismo combinado com um certo materialismo, em pensar que tudo que existe é o material e nada além, traz consigo uma bagagem de ansiedade gigantesca. Tá? E, de forma geral, tá, para resumir tudo isso daqui, essa é a minha posição.
Eu acho que o mundo que a gente vive, a cosmovisão que as pessoas trazem para a vida delas, a forma como as pessoas enxergam o mundo, acima de tudo, é o que causa muita dessa ansiedade. A gente não sabe se o coronga vai dizimar inúmeras populações, se o teu avô vai ser levado com isso, se você não vai ser levado com isso. É algo que surge do nada no meio da China e do nada veio para o Brasil, veio para a Europa inteira está isolada. E isso só contribui exatamente pelo que eu disse, né? É uma velocidade cada vez maior em que as informações são processadas, em que as mudanças ocorrem no mundo. As pessoas cada vez mais são pegas pela incerteza de não saber o mais básico do básico, o arroz com o feijão. E por conta disso, muitas pessoas sofrem com isso. Os medicamentos, eu acho que são assim a única forma de se remediar com isso. Com um mundo com uma realidade, né, com uma experiência da realidade cada vez mais imutável, rápida e totalmente assim, imprevisível em alguns aspectos, né? Por mais que os medievais tinham problemas, né, a vida material deles não era tão boa igual a nossa, eles não tinham tantos recursos, muitas pessoas passavam fome, realmente não era fácil para algumas pessoas. Mas eles tinham uma paz de espírito e uma conexão espiritual que uma pessoa pobre, um camponês, tinha isso de uma forma que pouquíssimas pessoas hoje em dia têm. Mas pouquíssimas pessoas conseguem ter, porque eles tinham a certeza de muita coisa na vida. Né? Vamos pensar no caso da mulher, que sempre falam, a mulher na idade medieval era tratada mal, ela tinha péssimas condições de vida. Bom, comparando a modernidade, né, levando em consideração o que as pessoas consideram como essencial na modernidade, você poderia argumentar algo do tipo. Mas não só, que os homens também naquela época não tinham vidas boas, né? Mas a mulher naquela época, por exemplo, ela entendia o lugar dela no mundo, ela conseguia achar uma certa paz espiritual em entender isso. Mas não só, ela tinha algumas certezas, muitas das vezes a pessoa não saía da vila onde nasceram, né? Tinha uma certeza de que uma vez casada ficaria com a pessoa pro resto da vida. Uma vez que tem filhos, os filhos cuidariam muitas das vezes dos pais. Quando, por exemplo, uma mulher, assim, ela não cogitaria, talvez, né, muitas delas não cogitariam a possibilidade do marido, assim, dizendo, largar ela grávida, como é o caso de muita mulher hoje em dia, de que a mulher seria largada por uma mais jovem ou algo do tipo. Se isso acontecesse, o homem sofreria algumas repercussões legais, talvez ele sofreria bastante com isso, a sociedade estaria ao lado para combater isso, a cultura em si não permitiria atos realmente horrorosos. Por lado do homem a mesma coisa, né? Ele teria certeza de que o casamento dele seria eterno aos olhos de Deus. E só um exemplo básico para demonstrar como as pessoas tinham mais certeza na vida delas. Elas tinham mais, assim, paz e calma em relação às coisas, mas não só. O próprio tempo naquela época ele era muito mais longo na cabeça das pessoas. As pessoas não tinham a pressa, não tinham o estresse, o desespero que muita gente tem, especialmente nas cidades grandes, né? Mas é só isso por hoje. Espero que todos tenham um ótimo dia. Vejo vocês no próximo episódio. Não se esqueçam que eu estou no Instagram, newman.lm. Também estou no Twitter. E não se esqueçam de se inscrever. Fiquem com Deus. Até mais.